E o feriado de 21 de abril é realmente pelos motivos que você aprendeu na escola? Não é bem assim. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, alferes, corresponde mais ou menos a um cargo de tenente do Exército Brasileiro, conhecido como Tiradentes porque ele foi criado pelo seu tio, que era dentista, e ele depois também teve, entre outras profissões, Tiradentes também foi dentista. E realmente o que motivou, né, a chamada Inconfidência Mineira. O Brasil ele passou a ser muito importante para Portugal após o grande terremoto de 9 graus na escala Richter, lá em Portugal, em 1755, onde morreram 30 mil portugueses e a cidade foi devastada. Foi devastada primeiramente pelo terremoto gigantesco. Imagine um terremoto de 9 graus na escala Richter. Naquela época, onde as estruturas de construção não tinham tecnologia alguma, logo após esse terremoto aconteceu num período de um momento de feriado santo, onde muitas casas tinham velas acesas. Então ocorreu um incêndio logo em seguida, um incêndio gigante, tocou fogo em Lisboa, e logo após ocorreu um tsunami gigantesco que varreu também aquela cidade. Então foi realmente destruída, né, a capital de Portugal e Portugal. E aí precisavam de mais e mais dinheiro vindo do Brasil para reconstruir a nação. Né? E aí era aquele terrível ministro português, Sebastião, que já gravei um vídeo falando sobre os crimes praticados por ele contra uma família que estava entre ele e o poder. Você conhece o ministro Sebastião, é conhecido como Marquês de Pombal, título que ele só recebeu após 70 anos de idade, mas é assim que ele ficou conhecido aqui no Brasil. E esse homem determinou, né, que o ouro do Brasil, né, fosse o imposto, né, aumentado para poder reconstruir Portugal. E aí passou-se o imposto do quinto, que era um quinto de todo o ouro que fosse arrecadado no Brasil, tinha que ser encaminhado como imposto para Portugal, corresponde a 20%, né? E como controlar isso? Criou-se, né, criou-se a casa de fundição, onde todo o ouro, para ser negociado de forma legal, todo o ouro extraído no Brasil tinha que ser levado para aquela casa de fundição, e ali ele era retirado, o quinto, né, 20% da coroa, e era feito umas barras de ouro, onde eram as inscrições que determinavam ali o selo de autenticidade e de legalidade daquele ouro. Quem fosse pego no Brasil com ouro sem ser desta forma era torturado, tinha todo o ouro apreendido, não apenas 20%, mas todo o ouro apreendido, e podia ser preso também. Então, foi assim que Portugal começou a pressionar mais. E, nesse momento, já era Minas Gerais, já era o local onde já se sabia que tinha muito ouro nos rios, em todo canto. E aí houve uma outra imposição posteriormente, né, do governo português, de que teria que ir anualmente para Portugal 1,5 toneladas de ouro, todo ano. Se o imposto do quinto, dos 20%, não suprisse, Portugal dizia que ia fazer outro tipo de ação que era chamada de derrame. O que era o derrame? Os soldados, né, o exército, a coroa portuguesa ia instituir uma legislação onde poderia ter o brasileiro a casa invadida e ali iriam confiscar tudo que fosse de bens valiosos. Derrame, porque literalmente iam derramar tudo ali e levar o que fosse de bens valiosos para inteirar o quinto até chegar ao valor correspondente a 1,5 tonelada de ouro para Portugal. E aí, esse imposto nunca chegou a ser instituído, eram só ameaças, esse derrame. E, na verdade, não era imposto, era uma apreensão, né, parecida com a que o Collor fez aí, na época dele, do Plano Real. Do Plano Real não, do Plano Collor, né, o confisco das poupanças. Mas é isso. Então,
o que aconteceu? Né? Estudiosos, padres, advogados, militares se reuniram e começaram a idealizar um movimento que seria deflagrado no mesmo dia em que disseram que iria acontecer pela primeira vez o tal do derrame. E o que aconteceu? Traidores, né? Joaquim Silvério dos Reis e outros que tinham dívidas com a coroa portuguesa escreveram uma carta para a rainha de Portugal dizendo o que estava acontecendo e colocando o nome das pessoas que estavam ali fazendo ali aquela revolta. Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier não era o mais importante, não era o líder, era importante na Inconfidência, mas não era o líder. E ele acabou sendo o famoso bode expiatório, né, na Rainha de Portugal, e foi usado como exemplo. Tanto que foi o único morto. Foi usado como exemplo do que acontecia com quem traísse a coroa portuguesa, a rainha, né, no caso, a Dona Maria, que era a mãe de Dom João VI e a avó de Dom Pedro I. O que acontece? Onde é que entra a parte que não é bem, né, como você estudou? Primeiro, motivação era financeira, logicamente. Segundo, Tiradentes nunca quis independência do Brasil. Tiradentes nunca quis que o Brasil se tornasse independente de Portugal. O que era que eles queriam? E Tiradentes queria uma república, e essa república era o quê? Minas Gerais. Eles queriam a independência de Minas Gerais, separada do restante do Brasil e independente de Portugal. Então, Tiradentes foi preso, passou 3 anos, os últimos 3 anos da sua vida preso no Rio de Janeiro, que era a capital já, passou ali os últimos 3 anos preso, e foi condenado à forca, né? A sua morte foi assim, um espetáculo, em termos de, fizeram de mostrar que ninguém podia ir contra a rainha. Tiradentes foi à forca, muito provavelmente careca e sem barba. Não se sabe nem se ele nunca usou barba, porque militar como era, não deveria usar barba. E ali foi enforcado. A coroa portuguesa depois mandou levar o corpo dele esquartejar, pegar a cabeça e colocar lá, onde hoje é Ouro Preto, em Minas Gerais, apesar de ele ter sido morto no Rio, e os restantes dos membros deles foram quartejados e colocados em cidades de Minas Gerais, onde as pessoas conheciam Tiradentes, para mostrar que ninguém podia cometer novamente crime de lesa majestade contra a rainha de Portugal. Destruíram a casa de Tiradentes, tocaram fogo em tudo, por isso que não se sabe como ele era fisicamente, e salgaram toda a terra onde era a casa de Tiradentes. Para que salgar? Para não nascer mais nada ali. Era assim que a coroa portuguesa agia. E como foi essa imagem de Tiradentes? Parece Jesus Cristo, né? Que também não era como retrata, né, os famosos quadros sobre Jesus, também não tinha, né, essa barba, esse cabelo comprido. Talvez a barba até tivesse, mas cabelo comprido não. Mas como foi que fizeram? Né? Fizeram 100 anos depois, ninguém nem lembrava mais de Tiradentes, de Inconfidência Mineira, nem de nada. Quando aconteceu o golpe, né, aí sim, de Estado dos militares que tiraram Dom Pedro II do poder, tinham que ter um herói nacional. Qual foi o herói escolhido? Lembraram da história de Tiradentes e trouxeram, encomendaram desenhos e fizeram desenhos de Tiradentes parecido com Jesus Cristo, como ele é conhecido nas imagens, barba, cabelo comprido, que não condiz. O que se sabe sobre a aparência de Tiradentes são relatos que dizem que ele era alto, magro e era feio, não tinha aparência bonita. E muitos dizem até que ele tinha cabelo branco, já aos 40 anos. Só que, provavelmente, como eu disse, ele foi enforcado careca e sem barba. Então é isso, mudam a história, mudam o passado, moldam como querem para criar heróis e destruir heróis. É assim que fazem, né? Hoje com a internet está um pouco mais difícil de conseguirem fazer isso, mas eles ainda tentam mexer com o passado e transformar bandido em herói e herói em bandido. Por isso que temos que conhecer a nossa história. Mas não tira o valor do Tiradentes, enquanto na sua época como uma pessoa que buscou a independência de parte do Brasil, de Minas Gerais, da coroa portuguesa. E é isso aí, a história do Brasil.